Bom, pessoal, vamos começar a resolver aqui esse exercício da POC 2015. A figura ilustra a visão superior de uma mesa de sinuca, onde a bola vai bater nessa tabela e vai rebater na sequência. Uma bola de massa de 400 gramas atinge a tabela fazendo um ângulo de 60 graus com a normal e ricocheteia formando o mesmo ângulo com a normal. Então, o que a gente vai ter nesse exercício aqui? A gente vai ter uma reflexão nesse ponto, o que indica que a bola, no momento que tocar a tabela nesse ponto aqui, vai aparecer aqui esse vetor velocidade v. E logo em seguida, o vetor velocidade v vai estar refletido aqui. Então ocorre uma inversão. Então nós temos aqui v e aqui também v. Nota que o v refletido possui o ângulo alfa com a normal. Essa normal, se estendido pontilhado aqui, vai fazer a oposição pelo vértice. Aqui tem o alfa, vai ter alfa aqui também. De modo que temos componentes na vertical e na horizontal. Trocar aqui a cor um minutinho. Então, essa componente V na vertical vai ter um valor VY aqui. E a outra componente V também vai ter um valor VY. Note que há uma oposição entre a velocidade no momento que a bola bate na tabela, entregando quantidade de movimento para a tabela, e quando ela vai refletir para a parte superior, aparece então uma quantidade de movimento aí também na direção vertical. Então nós temos tudo isso nessa colisão. E o vetor velocidade, ambos eles vão ter componente para a direita aqui. Então, se fizéssemos isso apenas olhando, a gente percebe que vai ter duas componentes na direção do eixo X. Aqui a gente tem o unitário I do eixo X e tem o unitário J aqui do eixo Y. De modo que é possível reescrever isso. Bom, é um problema clássico de quantidade de movimento linear. Então a gente pega a quantidade de movimento Q. Quem seria a inicial? A inicial é aquela que vem para colidir na tabela. Então aqui a gente tem dependendo da velocidade inicial, enquanto a outra depende da velocidade final. Então a gente pode escrever uma quantidade de movimento inicial, vetor, como sendo o produto da massa vezes a velocidade. Ocorre que essa velocidade possui duas componentes. Uma a gente já viu que vai se cancelar aí no eixo Y com a outra, e a gente percebe que essas que estão anotadas em verde vão se somar aí no eixo X. Mas vamos fazer isso naturalmente usando a decomposição vetorial. Então, a quantidade de movimento inicial depende do vetor velocidade inicial. A massa fica aqui. O vetor velocidade inicial vai poder ser escrito em termos de suas componentes. A gente percebe que ele tem uma projeção aqui em vermelho no eixo Y, que vai ser dado por cosseno. Então, vai ser V cosseno desse alfa. Na direção contrária ao que a gente anotou aqui com o vetor J. Então, menos J. E vai ter uma componente seno nessa direção verdinha aqui, que é o oposto, que vai ser mais V seno de alfa na direção positiva do I. Isso fechou o nosso vetor da quantidade de movimento inicial. O vetor quantidade de movimento final vai ser também a massa vezes a velocidade final, ou seja, a massa
vai ter a componente V aqui. Agora, observando aqui no vetor final, vai ter cosseno de alfa na vertical. Então, vai ser cosseno de alfa na direção J. E vai ter seno de alfa na direção I. Então, mais seno de alfa na direção I. Ocorre que para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai fazer a substituição. Agora, lembrando aqui, que a força é delta aqui sobre delta T. Então, nós precisamos fazer o Q final menos o Q inicial. Façamos isso componente a componente. Quando a gente for olhar a componente I, o final é seno de alfa I menos o inicial, que é seno de alfa I também. Então, essa componente vai zerar. Isso aqui vai ser zero na direção I mais. Quando a gente for olhar na componente J, que é final, mv cosseno de alfa na J, menos mv cosseno de menos na J. Então, menos com menos fica mais. Então, acaba dando duas vezes mv cosseno de alfa na J. Sendo esse a quantidade de movimento dividido pelo ΔT. Detalhe que o cosseno de alfa aqui é cosseno de 60 graus, que é 0,5. Então 0,5 vezes o 2 vai sobrar apenas F igual mv sobre ΔT na direção J, que é a direção vertical da tabela. E aí a gente tem a massa de 400 gramas ou 0,4 quilogramas, que multiplica a velocidade de 9 metros por segundo, o tempo ΔT de interação de 10 milissegundos. Então, 10 mili é vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui sobe, ficando 1000. Isso aqui já vai estar em Newton, porque a gente substituiu quilograma, metro por segundo. Aqui substituiu o valor do milho, então ficou segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Newton. Então, o que sobra é exatamente a força igual. Esse 10 aqui pode interagir com 0,4, ficou 0,04 vezes 9 vezes 10 a terceira Newton. 10 a terceira, então 0,04 vai ficar, corre a vírgula aqui, 1, 2, 40 vezes 9. Ou seja, isso é o mesmo que 40 vezes 9 newtons. 4 vezes 9, 36. Sendo 40, tem o 10 ali, então 360 newtons na direção J, que é a direção da tabela. Portanto, letra A. É isso, obrigado. Se você gostou, deixe seu comentário.